Inclusive a entrada fica a 6.000 metros de altura em cima do Nevado Coco. Enfim, dentro disso tudo a gente foi para as experiências finais, foi lá na região do Lago Langanuco, né? E na Laguna Langanuco, que faz parte do complexo ali das montanhas de Huáscar, né? E aqui é o Huáscar, né? Aqui é a montanha. E aqui, em alguma dessas regiões, tem um Langanuco. Então, a gente foi para a base dessa montanha, né? E lá a gente se deparou com a informação. Lá a gente foi fazer um autocontrole, né? Isso. Era no último dia da viagem. Foram 11 dias, né, esse ano. E para a última noite a gente teve a informação de que teria um Chandra aberto, estava acampado, e teria um Chandra aberto às 21 horas. E deveríamos sair e encontrar esse Chandra. Então, 9 horas da noite, saímos da barraca e fomos caminhando, recebendo instruções durante um campo aberto, até poder chegar lá e achar o lugar determinado. E daí, chegando nesse lugar determinado, por comunicação e tudo, nos cercaram umas 12 vacas e bois em cima da montanha, lá 4.000 e tantos metros de altura, né? Um frio praticamente quase abaixo de zero já nesse momento. Provavelmente abaixo de zero. E nesse instante a gente entendeu que a gente devia se acalmar, que aqueles animais faziam parte da experiência, foi confirmado com uma chispa, e que a gente tinha que se sutilizar, que a gente ia viver uma experiência de contato ali. Em determinado momento, todas as vacas ficaram paralisadas, tinha umas pastando, umas olhando para cima, e todas paralisaram por alguns minutos, não se mexiam, não acontecia nada. Faltou a vaquinha se puxar, né? E começou a se formar uma névoa, assim, que a gente via 3 seres, a uns 3,5 metros de distância da gente. Esses 3 seres eram 2 apunianos, né, e uma venusiana. Era o Antarel, o Uba e a Anitak. Quer seguir? Não, pode. E daí nesse momento eles pediram para a gente fechar os olhos, se concentrar mais. Quando a gente abriu os olhos, assim, a gente sentia que parecia que o chakra cardíaco ia explodir, os cristais vibrando quase. A energia era tão forte assim, que dava para sentir em todas as células do corpo. E a gente perguntou o que estava acontecendo. E eles nos respondiam, assim, era uma conversa do tipo, eles estavam fisicamente na 4ª dimensão, e a gente aqui fisicamente na 3ª, a uns 3,5 metros de distância. Ora oscilava que a gente via a silhueta, e ora oscilava que a gente via eles com detalhes, né? Inclusive o René viu o Cuba segurando um tesseract. Tesseract, né? Um hipercubo. Então a gente teve um diálogo ali com eles, né? Foi um contato que a gente chama um contato dimensional físico. Contato físico, a gente não estava juntos na mesma dimensão, mas fisicamente em dimensões que estavam paralelas, né? Aqui na 3ª e eles aqui na 4ª. Como no vídeo que o Emo passou. Isso. Dava quase para pegar naquela geleia, aquela geleca lá. Eles estavam se observando uma dimensão. E vale ressaltar que é tão forte a energia, assim, que quando você está nessa hora, assim, que é não sei, te dá uma sensação que teu corpo, assim, ele está passando por toda uma preparação. Então, por isso que é muito sério, assim, estar fisicamente na mesma dimensão com os guias, né? Tem que estar muito preparado energeticamente para isso, né? Então, a gente teve essa experiência com eles, foi um diálogo muito, muito interessante, assim, que foi tido, acho que vai estar... Nos explicaram nessa questão de dimensionalidade, de a gente ter um contato físico, frente a frente, só que está em dimensões paralelas, né? Que primeiro que para estar numa mesma dimensão, ou eles teriam que estar em 3ª ou a gente em 4ª, os 2 pontos é possível. Mas depende da gente elevar a nossa vibração para estar numa 4ª ou eles abaixar deles para uma 3ª. O outro ponto de estar fisicamente numa mesma dimensão é que depende tanto da missão das pessoas, quanto também isso gera responsabilidades para as pessoas e para os guias também. Porque quando você entra num contato físico, na mesma dimensão,
abre precedentes para que outros seres também o façam. Não somente com nós, mas também com outras pessoas. Pois aí eles estão não infringindo, mas utilizando leis universais que se eles fizeram, outros poderão fazer. Então eles precisam ter, que a pessoa, além de preparada, tenha um objetivo muito claro para esse contato físico na mesma dimensão, para que ele ocorra. Então, nesse caso, isso é uma preparação ser multidimensional esse contato. Vou pular. No texto. Aqui, ele estava acampado. É onde a aqui. gente estava acampado. Lá no fundo é o Ascarã, deixa eu pegar aqui, a montanha aqui no fundo. E a gente caminhou à noite mais ou menos que para esse meio, assim. Foi ali que foi esse Foi ali contato. que foi o contato com os guias. Mais ou menos aqui. Tava bem quentinha, cara. À noite, durante a madrugada a previsão foi de -7. Então a gente saiu aqui provavelmente já abaixo de 0. E os beleza nadando nos lagos, né? Esse foi um outro desafio, né? Que antes de ter esse contato, nas lagoas da entrada, que o Romeu falou, Nhanganuco, os guias pediram pra gente se purificar nas lagoas. E a gente como, né? A gente sabia como, mas é melhor perguntar, né? Vai que é só o pé, a mão, né? E eles falaram, a gente entende a situação, era de dia, obviamente, mas não tinha sol, estava um frio, Tava ventando. A comunicação bem, nós entendemos a preocupação de vocês, mas precisamos que vocês entrem o máximo possível. E essas lagoas são duas. Uma tem uma que eles chamam de energia masculina e a outra feminina. Então cada um deveria entrar em uma. Ninguém sabe qual é qual. Tem alguma lagoa pra mostrar? Eu vi esse cara ficar branco. Eu não tenho aqui, mas tem no celular. Tem no slide, tem que pegar no celular. Bota na parunca. É mais ou menos como essa aqui, deixa eu ver se eu acho. Não é essa aqui. Opa. Não é essa, mas é como se fosse essa aqui. Você tem barquinho. É água de degelo. Nossa. É tipo mergulhar no isopor quando tem É tipo isso. E aí a gente... Pra pegar essas... Tá, então tá bom. Então vamos fazer essa purificação, vamos entrar, né? Já que eles insistem, né? E eu acabei sendo o primeiro, decidi ser o primeiro e tinha a uma certa distância um carro parado, de frente para nós. Eu ali fora do carro, o meu dentro, deixei o ar ligado, no quente, um mate pronto. E aquele carro não passava, né? Falei, cara, eu queria que vai ter testemunha, né? Só o que me falta. E o carro ficou ali, eu ali fora. Bom, se ele não vai sair, eu vou ter que entrar, né? Então vamos. Comecei a tirar a roupa, fiquei só de cueca ali e fui indo. Entrei, a água até a canela, não, tá suportável, vai dar. A hora que dei o mergulho. A hora que eu dei, é como ele disse. Ele não assim, Ele fala como se ele fosse diferente. Né? Eu talvez tenha sido pior. Queria saber quem que entrou no Lago das Meninas. Pois é. Na verdade, a gente não teve ninguém para nos explicar qual que era um e qual que era outro lá. Então a gente não teve essa. Mas provavelmente tenha sido bem. Enfim, quando eu entrei, o carro resolveu passar por mim e perguntar: acabou a água? Ele estava só esperando você fazer isso. Tá. A gente também fez um alinhamento energético. Só uma coisa, que os guias pediram pra gente comentar aqui, né, na palestra, que o contato físico, ele não está restrito somente a pessoas como Sisto, Ricardo Gonzalez, ou pessoas mais antigas da missão, até o Ema já vivenciou, né? Então é importante ressaltar que pessoas que estão entrando na missão agora, ou há pouco tempo, nós estamos somente há 5 anos também, essa experiência ela é possível a todos, não somente aquele que escreveu 20 livros, 10 livros, viaja o mundo inteiro, é isso. Não, ele é possível a todos. Desde que cada um cumpra a sua parte, cumpra a sua missão. E uma coisa importante que nos falaram é que ele tem que ser também, digamos assim, fazer parte da tua missão, dos teus objetivos. Não adianta a gente pensar e ler um livro, essa pessoa viveu isso, viveu aquilo,
E se eu fizer tudo que ele faz, eu vou viver a mesma coisa. Não vai. Porque cada um tem a sua missão, cada um tem o seu... Aquilo que conecta a objetivo. pessoa, o contato é muito particular, assim, a Isso. maneira de cada um vai ser diferente uma do outro, assim. É isso aí. Então, uma das pautas a gente tinha que fazer um alinhamento energético entre a Laguna Paron, né? Vou chegar lá de volta. A Laguna Paron, que era aquela que a gente mostrou na foto, com o Lago Titicaca, né? E nessa linha reta, com o Lago Fabiano já Titicaca, falou, né, inclusive. e o Fabiano estava no Lago Titicaca para fazer esse alinhamento. Só uma informação aqui, que a gente não tem ainda muito claro exatamente o que, mas essa lagoa e essa formação rochosa em forma de pirâmide, né, que não nos parece muito natural, ainda mais estando lá, você vê que é extremamente simétrico e perfeito, que essa lagoa ela tem uma conexão com a Fraternidade Branca, assim como o Lago Titicaca também. Isso. E a gente alinhamento? Um alinhamento é você criar uma conexão entre diferentes pontos de energia muito, muito forte para que estabeleça um único canal. Por exemplo, lembra no mapa que a gente mostrou ali, que estava em linha, São Tomé, Ioca, lá com Paraúna, Roncador, a gente enterrou cristais ali para vincular eles dentro do mesmo contexto, assim, né? Dentro do mesmo campo de um trabalho conectando esses lugares. Cristais, né? Isso, Com então... o mesmo propósito Isso. e alinhou ele. Isso. E um detalhe que eles vão mostrar a imagem daqui a pouco, é que brincando ali, né, no Google Earth, eu fui traçar uma linha do Lago Titicaca até essa lagoa. No caso da lagoa até o Lago Titicaca, né? Isso. Essa aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que ela tá bem pro final ali. Bom, daqui a pouco chegamos ali. E eu fui traçar essa linha e continuar e ver até onde que ela iria acabar, né? E ela acaba justamente em Urubici, um dos locais de expedição desse ano. E passa no caminho por Cusco e Machu Picchu. Então, Alguma coisa tem. alguma coisa tem. Não temos bem claros também que tudo que é, as informações, elas vão se desbloqueando aos poucos, mas com certeza não é uma coincidência, uma sincronicidade desse ponto passar pelo Lago Titicaca, onde estava o Fabiano, e chegar até Urubici, um local de expedição desse ano. Né? Passando por Cusco e Machu Picchu. Pode seguir então. Quer que eu volte no- Eles falaram que enterraram cristais, né? Isso. E esses cristais eles são... No caso aqui a gente afundou um cristal. Mas essa coisa também. Tem cristal específico para isso? Quartzo. Quartzo. Quartzo desses que você acha por aí, assim. Só que assim, a gente toma cuidado de limpar esse cristal bem e assim, configurar ele com bastante força, assim, triangulando, né, com várias pessoas com o mesmo propósito ali por algum tempo dentro desse cristal, para que ele fique configurado para aquele fim. E principalmente limpando ele antes de configurá-lo. Exato. Né? Como faz essa limpeza? Daí Existem tem um várias protocolo. técnicas, assim. Tem, às vezes, maneira de você deixar ele exposto ao sol, tem, se você deixar ele em água corrente também, limpa. Sal grosso, né? Um sal Igual grosso. No caso a gente utilizou cristais que a gente achou nas trilhas, então é um cristal que já está limpo, digamos, não teve contato com ninguém, então ele está limpo. Aqui a Lagoa 69, ela é 1 quilômetro acima de onde a gente acampou para a experiência do contato, E pra chegar lá, meu Deus do céu. 4.600 metros de altitude, foram 9 quilômetros de caminhada até ela. E Exaustiva. difícil de respirar, né? Porque o ar foi ficando cada vez mais rarefeito, então. Mochila nas mochila nas experiência costas. de subir morro dessa altitude, de 4.000 metros acima. La Paz, Bolívia, sei lá, já foi para esses lugares. Morre. Falta de ar. Se você não tiver preparado. Inclusive, a que você falou, cara, essa linha que liga a Laguna Paron até Urubici passa por La Paz também. E mais um sítio arqueológico. Eu tive em La Paz, que foi a experiência que eu tive de correr em La Paz. Eu achei que eu veio uma tia lá, me mordiu no chão e começou a explicar pra mim que não era pra eu puxar a mar mais, era pra eu soprar o ar que dele vinha, entendeu? Porque você sopra o gás carbônico, né? Sobra espaço para o oxigênio. E não vinha mais dela. E graças a isso que o Uda contou, a gente usava isso toda hora lá. Não. E mate de coca, né? Será que Menos nesse dia, que foi o mais difícil. Então aqui o sítio arqueológico de Tchavin, como... Aqui é a Lagoa 69 ali da placa.
Se procurar na internet, ela fica bem azul, como se fosse esse tapete ou aquela lagoa de antes, só que estava sem sol esse dia, né? Tava nublado. Então ficou um pouco... E frio. E frio. Bem frio. Aqui a Laguna Paron, já comentada. Tá. Aí a gente vai entrar num ponto que era uma das comunicações que vieram assim de forma natural pra gente e que explica um pouquinho sobre aquilo que a gente vai viver para o futuro da humanidade, né? Que tem a ver com tudo isso da aliança e tudo, né? Tem uma confirmação para Emmanuel, né, dessa nova aliança surgida. Né? Então, a comunicação é assim. A aliança do novo tempo será formada por intraterrenos, terrestres da superfície já despertos e extraterrestres confederados. E o papel de vocês será atuar como embaixadores. Esse de vocês entendo por um grande contexto nosso, de todos, né, que estamos trabalhando. O papel de vocês será de atuar como embaixadores dessa realidade. Pode andar de pé, não precisa baixar. Quando a hora chegar. Dá licença. Pois há muito já sabem que chegará o momento da humanidade passar definitivamente pela transição de eras. Deverão tutorar o processo de despertar planetário, junto com muitos outros indivíduos encarnados. A vinda do Mestre Jesus está programada para quando a América do Sul como um todo estiver desbloqueada energeticamente. E a maneira como acontecerá também é um mistério para nós, pois dependerá da necessidade do papel a cumprir. Desmistifiquem a interpretação do que significa para cada um recobrar a memória da consciência da mônada. Estejam sem estruturas para compreender essas memórias profundas, e assim ocorrerá tudo como se espera. Ramatize os guias. Só uma coisa aqui nessa questão da vinda, do retorno de Jesus, né? Que os guias falaram, a maneira como acontecerá também é um mistério para nós. Aqui a gente fez uma pergunta antes dessa mensagem, se essa vinda dele seria fisicamente ou seria através dessa energia crística, essa energia do perdão, essa energia do amor. E eles falaram que isso aqui, que é um mistério para eles também, pois depende de como que vai estar a questão mundial. Se for, digamos, extremamente necessário, digamos, está um caos, a pior coisa do mundo, que necessite que ele venha com o corpo físico, que venha ele mesmo, aí pode ser que venha. Se for só uma questão energética, aí se trabalha assim. Legal aqui que uma coisa de a gente ressaltar que quando a gente foi em momento nenhum da expedição, a gente achou que ia se deparar com informação sobre Jesus, cara. E até um assunto bem polêmico, a gente sabe uma coisa que a gente não fala. Que tratar Mas disso aparece. E aparece, e foi o ponto em que a sincronicidade nos colocou lá. A gente chegou na cidade de Ungai e os guias falaram que a gente tinha que subir até o Morro do Cristo, né? E o Morro do Cristo fica de frente com o Ascaran, de braços abertos, e eles pediram pra gente entender que existia um sinal lá que a gente precisava compreender. Que aí a gente foi, esse Morro do Cristo é basicamente um cemitério também, porque é onde nos anos 70 era a cidade de Ungai. Ali teve um terremoto e ela foi soterrada e reconstruíram para o lado. Então a gente foi até esse ponto, né? Só um detalhe, isso aí tinha sido avisado pelos guias. Avisado pelos guias, através do Vlado, né, que é um tcheco, né? Yugoslavo. E ele, através de contato com os lacunianos, avisou, teve gente que fugiu dessa região na época, que acreditou no Vlado. E toda aquela região acabou, simplesmente desapareceu. O Ricardo Gonzalez contou essa história. E aí a gente fala muito de Cristo, eu assisto, né? Sim. Porque ele é justo, bem E assim, é no mínimo curioso que tenha várias tradições. Aqui a gente fala, dentro do meio da Ayahuasca, o pessoal fala do rei Juramidã, né, que é uma vinda do Cristo para América. Os Mormons mesmo falam que o Cristo veio parar aqui na América, né? Ou o Inca Redentor, que alguns falam e tal. Tem qualquer coisa que envolve essa vinda do Cristo e é sempre um mistério a maneira com que ela há de acontecer. E aí a gente foi até esse local, procurando por um sinal, que eles falaram que teria, né? Muita coisa assim, procurem um sinal, tá? Que sinal? Não sei. Ninguém sabe se a gente achar uma nave, se a gente achar vai achar uma pessoa, um cartaz, né? E procurando, cara, não estamos vendo nada. Não via nada, sentado assim, numa escada, e agora? O que a gente vai fazer? Não achou nada. O cristal não vibrou, nada. E era aqui.
percebeu isso aqui. E quando a gente entendeu Jesus em cima da América do Sul, que o retorno dele vai ser a partir da América do Sul, a hora que a gente falou isso, meu Deus, parecia que os cristais iam sair do peito. Assim. E uma informação que nem o René sabe, que o Marcelo Silva passou ontem, antes de ontem, que uma pessoa foi para fazer uma viagem, agora acho que foi em Capija del Monte, na Argentina, durante o processo que a gente estava ali no Peru, e recebeu a mesma informação. Outro ramo do Uruguai. Então, lá em Campo Mourão, o seu Jaroslao Unesco, ele canalizou essa informação, que Cristo viria a partir do Brasil, e ele sugere ainda que já está encarnado em Chapada Diamantina, e é um índio. É uma sugestão. interessante. Então, muitas informações por aí, né, sobre essa questão do renascimento da humanidade, se na América do Sul ou no Brasil, vinda de Jesus, e aqui foi mais uma confirmação, digamos assim. E uma coisa que chama a atenção também sobre a mensagem, lá sobre essa aliança do novo tempo. Essa aliança do novo tempo que a gente vai formar com os extraterrestres, com os intraterrenos, né? Porque em algum momento eles vão, não vai demorar muito, eles vão se revelar à humanidade, né? Até uma das informações vindas depois, né, do conselho, né, que eles estavam discutindo até essa questão mesmo de quando seria essa... entender com data limite e tudo. E ao acaso, logo em seguida, aí aparece esse contexto da Gaia Alliance, né? Então é tudo muito sincrônico. Foi muito legal, né? Porque o Antarel já estava me intimando há alguns anos para fazer esse livro que está aí, né? E que isso era importantíssimo nesse momento da humanidade, que arrematasse todos esses conhecimentos das expedições Rama e sintetizasse de uma maneira assimilável para que qualquer pessoa tivesse acesso. E que eu conseguisse sintetizar isso, porque é uma coisa difícil, e colocar numa linha do tempo e fazer uma coluna dorsal. Caramba, foi um desafio que ele me deu. E eu consegui escrever aquele livro que está ali. E o nome sugerido foi a Aliança dos Exilados, que contava justamente essa história, né, da aliança desses seres e esses exilados em relação a todo o processo da humanidade. E daí ele mesmo, nesse mesmo processo, ele falou, ele terá o segundo, que é a Aliança dos Confederados. Como os confederados se uniram para esse processo todo da humanidade. E aí eles vão para o Peru, sem saber de nada disso, nem sabia de ser nome do livro, nada. E lá eles pegam, falando da Aliança do Novo Tempo, né? E surge de um grupo que eu faço parte, junto com a Alfa Ômega, uma necessidade do nada, assim, semana retrasada, nós dialogando com todo aquele monte de grupos de vários lugares, com pensamentos diferenciados, como que a gente ia conseguir fazer um trabalho, mas que nenhum grupo entrasse em evidência e nenhum ego fosse enaltecido. Então a gente deduziu em grupo que nós íamos formar uma aliança pelo planeta, mas não por nomes de pessoas nem de grupos. E aí surgiu Gaia Alliance. Quer dizer, é um troço muito legal, porque é uma sincronia. Tudo está se encaixando, né? Isso aí, essa é uma pedra aí do lado? Aqui? Não é aquela mesma pedra que o Ricardo Gonzalez... Não, a dele foi na Argentina. Não, aquela pedra é... Não, aquela do livro que ele comenta, né? Não, aquela não na Argentina. Não, mas tem uma em Ungai, não sei se é essa. Era pro Nevado Guascarão. Tem em Ungai, mas Mas aquela é outra. É outra. Ela é perto de onde está o Cristo. A gente não sabe onde era, não esconde até lá, mas é lá perto do Cristo. Aquela coisa, a missão dele, e a gente vai fazendo a nossa, porque tem tanta gente trabalhando nesse mesmo processo, a gente recebeu essas instruções lá, e tem muitas pessoas do mundo fazendo isso, a gente não tem nem ideia, né? Aqui a gente estava no Glaciar Pastoruri, que é um local que está sofrendo com aquecimento global, então está em fase de derretimento. Ele logo deve desaparecer, né? No máximo 10 anos ele já vai derreter inteiro. É uma questão de... acho que há uns 10 anos atrás, falavam que ele ia durar... Aqui era tudo gelo, né? Tem até uma placa lá mostrando a extensão que era o glaciar nos anos 80, 90, até agora, e era gigantesco. E há 5 anos atrás, até 5 anos atrás, tinha-se uma estimativa que ele ia derreter mais ou menos 5 anos atrás, ia levar uns 50 anos para derreter. E de 5 anos para cá estão calculando que ele não passa de 2030. Ele não chega a 2030.
Aqui foi a 5.000 metros de altitude. É, o local mais alto que a gente foi na viagem. E a gente recebeu até uma comunicação dos guias. Ele tá mais branco que o... Como já Não, é a luz do lado. Ele passava protetor e eu não. Eu fui descobrir isso depois. A gente recebeu uma comunicação lá de uma informação que já circula nos grupos há algum tempo, mas que, para quem duvida, né, o aquecimento global é real, mas que ele é originário dessa transformação de energias do novo ciclo, dessa energia violeta, dessa que está vindo ao planeta. Então, ele é, na verdade, natural, faz parte do universo, está derretendo, iria derreter igual, só que o ser humano está acelerando o processo e deixando isso mais caótico. E aí é uma evidência disso. Isso. Nossa, que lindo. É a Laguna Queropocha, que é um ponto. A A paisagem. lagoa é linda, né? A Laguna Queropocha, ela tem um portal que leva justamente para a base da Fraternidade Branca, que fica lá nesse Nevado Coco. Então é utilizado aí justamente esse ponto. Foi um portal artificial criado pelos Atlantes para criar essa conexão energética. Isso. De terceira e quarta dimensão para ir para dentro da base. Isso é interessante, assim, que há uma diferença entre locais que são naturalmente região de portais, como o Calemon de Wireless lá, né, e regiões que são artificialmente construídas para isso, como aqui ou aqui. Isso. Perfeito. Ninguém tem vontade de mergulhar. Aqui não. Só Vontade mesmo, lugar nenhum. E eu sei que é muita informação, gente, então mas aqui esse ponto, lá dentro, quando a gente foi projetado para dentro da base de Huascarán, e os guias nos mostraram que existia um gigantesco cristal verde, que não fica sempre em Huascarán, mas foi levado para a gente fazer todo esse trabalho de irradiação de um dos trabalhos que a gente fez. O Ricardo Gonzalez chama da pedra de Tintamani e o Cisto do cristal de Uminha, né? Não sabia que eu tinha outro nome. E daí a gente fez, ou seja, era necessário fazer toda uma irradiação usando o Huascarán como antena para todo o planeta, para que pudesse dar uma equilibrada em relação às polaridades, que estava muito intenso uma das coisas, né, dos processos. E ali a gente se deparou com bastante informação também relacionada à transição planetária, né? Que, enfim, não que é um processo... Acredito que foi você que recebeu, Não pode ser. Não sei o ponto. Não, que é um processo que vai se dar de uma forma quando chegar o momento certo, em que o ser humano ele vai ter que estar compatível vibracionalmente para acompanhar a Terra até esse processo de quarta dimensão. Acredito que eu não vai falar sobre isso. E que esse trabalho de abertura de portais, como foi feito lá nessa região, e como eu já mencionei, está acontecendo no planeta inteiro, ele faz parte do processo de transição planetária. É necessário que sejam abertos esses portais para que no momento de transição aconteça essa fluidez da terceira para a quarta dimensão. E que, bom, a Aliança do Novo Tempo, né, a gente já explicou, é aqui, um ponto bem importante. Tá? Que eu acredito que isso aí vai gerar pano para manga, eu mesmo vai arrematar isso lá no palestra Não dele. sei se vai dar tempo por tanta Não, coisa. é bem isso. Aí que a gente vai até as duas da manhã. Tá. Vocês podem falar já junto com essa aqui, ó. Que eu acho que ela se encaixa, Isso, né? desmistificar o propósito. Então tá. Somos esses aspectos tridimensionais que conhecemos, né, por nossos nomes, por nossos corpos físicos, né? Porém, quando alguns, né, vieram para a Terra, existiam corpos físicos de quarta dimensão de uma raça estelar específica, espalhada aí pelo cosmos. E esse caminho de se autoconhecer, de despertar interiormente, é para acessar essa consciência de quarta dimensão, né?
que a partir dessa consciência de quarta dimensão existe toda uma história real de um ser com missões bem específicas que nos trouxeram à Terra para cumprir esse propósito. Então, muitas vezes, devemos nos entender que existem corpos multidimensionais, existe um corpo a cada dimensão. Então, a partir dessa quarta dimensão, viemos à Terra com algo bem específico para realizar. Muito em relação a esse movimento de transição planetária. Até algo que na primeira viagem de 2016 lá em Paraúna ficou bastante claro, que essa essência crística, assim, ela funciona como agulha e fio, assim, que vai, vamos dizer, né, em analogia, costurando aí essas expressões multidimensionais do ser. Então, é como a vibração do nome cósmico, assim, que faz soar essa ponte que interconecta a expressão do ser nos multiníveis de dimensões, assim. Então, seria assim, como esse momento de transição de era se faz necessário que a gente saiba ou tenha condições de se conectar com essa expressão que vai além dessa figura tridimensional que a gente está habituado a se entender como sendo. Isso. E que missão de cada um são diferentes entre si. Então, por isso que não adianta existir um grande guru que venha e diga tudo como cada um tem que fazer, porque são missões diferentes e separadas, mas que se conectam entre si. Então, a gente foi acessar justamente, inclusive, que em algumas bases confederadas existem os corpos dos seres que vieram aqui nesse estado de hibernação e projetaram a consciência ramificada na Terra, né? Que é o que chamam de mônada, enfim, é um assunto bem... Não é uma projeção, pode ser várias. Pode ser várias, né? Então, a gente entendeu que esses propósitos, né, esses reais propósitos de alma, né, que vieram nos colocar aqui nesse projeto Terra, tem uma conexão muito profunda com os propósitos das pessoas também ao redor, que fazem parte do mesmo projeto, e que tudo isso se completa para que no final possa se cumprir o plano cósmico. Cada um tem a sua missão individual, mas juntos também podemos ter a missão coletiva, como está aqui. Isso. Então, às vezes, temos juntos uma missão coletiva, mas individualmente também tem a minha, você a tua, ele a dele. Isso. Aqui, como comentaram também, né, há diferenças e foi nos passado para identificar lá. Os guias não nos passaram, a gente deveria saber identificar quais eram portais naturais e quais eram artificiais, como naquela lagoa ali. Isso. E aqui um assunto bem interessante, a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é aquilo que o Ellison estava dizendo. É difícil explicar assim, o que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, mas digamos que existe o registro acástico em volta do planeta. É o mesmo que chamam cientificamente como o cinturão de Van Allen, né? E que está toda essa informação dos seres então o que acontece? Em cima da América do Sul tem toda essa anomalia magnética que é como se atraísse essas informações desse registro acástico do cinturão de Van Allen para exatamente acima da América do Sul. É como se derramasse essa energia. Por isso que você falou que a nave, se passasse por ali, o satélite podia descer. Né? Caiu um satélite japonês ano passado, né? Porque descuido com a anomalia do Atlântico Sul. E isso entra justamente no... Isso aí não tem nada de místico na anomalia magnética. Isso, é algo bastante negócio perceptível. Assim. Cientificamente foi provável que ele traz partículas do cinturão de Van Allen para a superfície. E isso, inclusive, daí a gente entra na pauta do que a gente está no momento atual, ligado às expedições, que é né, aqui essa linha, né, que passa lá por onde aqui onde a gente está no Peru, o Titicaca, o Titicaca está aqui, o Machu Picchu, o Titicaca, vem lá parar em Urubici, na região aqui do Urubici. A gente vai fazer um trabalho aqui também. Eu estou indo para um triângulo que é do Monte Crista, Garuva, ali, né, o Castelo dos Bugres e o Morro do Cantagalo. Né, vai ter o pessoal lá para os lados também desse outro trabalho que a gente já fez ali explicado antes. Mas o Piabiru, né, ele entra por aqui também e tal, mas é todo um eixo que vem justamente parar nessa região aqui, né, da região dos Andes e tal. E a gente, todas essas pesquisas nos levam a crer que essa anomalia do Atlântico Sul, que ela também está se deslocando nessa mesma direção, tem a ver com um vórtice, um eixo de energia que está operando e ativando ou reativando, ou fazendo uso desses pontos que a gente está tentando linkar aí com esse contexto, nesse mesmo eixo aí, né? Nessa entrada dessa energia para a América do Sul. A gente associa que tem muito a ver com essa questão, por exemplo, da vinda do Cristo, nesse trabalho que vem desde de outras existências e tal.
para a América. Do acesso a informações, né? Pois se a anomalia acessa o cinturão de Van Allen onde está o registro acástico, seria mais fácil, então, que nessa região tivesse também maior acesso a esse registro, ou seja, mais descobertas, mais descobrimentos arqueológicos, evidências antigas de civilizações. E uma informação que a gente teve na viagem que foram os próprios guias da Fraternidade Branca que criaram essa anomalia. Isso. Então, para que isso pudesse acontecer, a América do Sul ser a casa do novo tempo, porque esse registro de informações estaria sendo derramado de forma muito mais profunda sobre essa região do Isso é planeta. importante dizer mesmo, que foi criado artificialmente pela Confederação. E assim, se tratando de uma depressão do campo eletromagnético, o nível de ejeção de massa coronária do Sol, ou por exemplo o cinturão de fótons que a gente está entrando, o nível de incidência disso nessa região ele é maior do que no restante do planeta. Existe um motivo para isso também, né? Se for pensar no salto quântico, ali, o elétron, quando você injeta energia, é aí que ele faz o salto para uma próxima camada, para uma próxima dimensão, né? E, então não é à toa que a gente está falando de uma transição de dimensão enquanto planeta, num macrocosmo aí, com essa entrada de energia que tem a ver com todo um eixo aí de ativação de pontos e tal que a gente tem trabalhado. Em resumo, mais ou menos, é isso. Né? Tem a ver com o que você falava nos anos 90, 80 sobre o buraco na camada do sonho? É isso? Eu acredito que sim. Eu não sei se é o mesmo buraco da camada de ozônio, porque eu sei que esse buraco tem a ver com a emissão de alguns gases que eram tóxicos para essa camada de ozônio e tal. Eu não sei se é a mesma questão dessa depressão da falha do campo eletromagnético. Era mais no sul da Argentina que estava pior. Mas eu imagino que sim, porque a gente também ouvia falar isso nos anos 90 aí no Brasil era muito e tal, na né? moda, acho que tinha acabado de descobrir, né? Uhum. E não sabia o que estava acontecendo. Importante conexão aí, algo que... Tanto que aqui tem um município aqui entre Santa Catarina e o Paraná, Paula Frontin, tem um campo de pesquisa do Exército ali, que é nessa região justamente por causa da intensidade ali desse buraco da falha do Atlântico Sul. Então é toda uma macro-região, né? A gente pensa aqui assim, mas enfim, a gente pega a Argentina, Paraguai, toda essa região e isso até parece que está se pra cá, deslocando para cá essa falha do Atlântico Sul. É uma pena que quando o Ricardo Gonzalez teve, a gente não teve tempo de conversar mais a fundo sobre isso, mas pareceu um ponto super relevante assim também dessa falha do Atlântico Sul. Parece que tem todo um trabalho acontecendo nesse sentido mesmo. Outra informação que a gente teve também, deixa eu voltar aqui, que a nível planetário, local e planetário também, a questão do derretimento do gelo, da neve, eles nos passaram que o congelamento, a formação de neve, de gelo, ele, além de congelar a água, ele também congela informações. Congela informações do planeta, do local, e que o derretimento não é só água escorrendo, digamos assim, é uma liberação também de informações. Então todo esse derretimento... cristal, né? É um cristal. Então toda essa questão de mudança de era, também seria natural que se descongelasse aquilo que está congelado, aquilo que está na informação presa, que se descongelasse isso, essas informações do planeta e começassem a ser liberadas. Até aqui tem essa... Acho que eu estou ao contrário, como sempre. A Cordilheira Branca, ela é chamada branca, como o Ramiro explicou, pela questão da neve, né? E a gente indo em maio, que já era uma época para não ser chuvosa, a gente acabou pegando chuva, e ela era branca pela neve por ser tudo branco. E hoje você chega lá, você vê muito pouca neve. Só branco na altitude. Só onde está muito alto mesmo, nos topos, assim. Então já é quase, daqui a pouco tempo, vão ter que mudar o nome. Porque tá realmente pouco gelo. Enfim, gente, isso é a explicação das expedições e aquilo que a gente tem feito. Fica bastante coisa, né? Existem vários detalhes assim no meio do caminho. Tem questões aí que envolvem, por exemplo, o caminho do Pebiru em Pitanga, no Paraguai, enfim, tem muita coisa. Muito do caminho do Pebiru está coberto por estradas mesmo hoje, né? Isso, eles usaram parte do caminho do Pebiru aqui. No YouTube tem bastante informação. E não é por acaso que faz parte do caminho isso. Então, e são vários pontos, né, que o caminho, existem vários ramais do caminho do Pebiru, né, que foram utilizados para rodovias, enfim, mas que acabam levando a locais de alguma relevância energética e né, o trabalho agora é parte da pauta atual, tem convergido nessa direção. Vocês falaram em Urubici? É lá em Santa Catarina? É isso mesmo. Ali, ó, bem no final dessa linha amarela ali. Aqui até uma... Eu não sabia que era o mesmo lugar.
aqui é até uma curiosidade, né? A gente puxou essa linha aqui, do Roncador até Minas, e acabou na Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Né? Aqui o Fabiano também completou, viu aonde acabava essa linha, e acaba numa pedra, não sei o nome, lá em Laguna, Santa Catarina, que também tem a ver com templários, inscrições, um certo misticismo. Então não é muito por acaso as coisas. Urubici, inclusive, foi... existem umas pesquisas, né, mas tinha uma revista aí, se eu não me engano, que tratavam disso, que tem feito achados arqueológicos lá em Urubici, que tem a ver com os sumérios, supostamente, né? Mas quando ele fala de sumérios, assim, mais provavelmente Atlântida, assim, que foi o que deu origem aos sumérios lá também veio parar aqui na América do Sul. Quando não sabe o que explicar, o pessoal joga pro Sumério. E mais antiga. São Costa Larga. A qualquer dúvida, assista naquele History. Os antigos são Só pôr o cabelo pra trás. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida mais...